Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 29. A Dança da Raça. Introdução. Primeira parte. É dito no Srimad Bhagavatam que a dança da raça aconteceu na noite de lua cheia da estação de Sharat. Pelo que foi dito nos capítulos anteriores, parece que se realizou o festival de Govardhana Puja logo depois da noite de lua nova do mês de Kartika, e depois foi celebrada a cerimônia de Bhratridritiya. Então Indra exibiu sua ira na forma de torrentes de chuva e tempestade de granizo, e o Sr. Krishna segurou a colina de Govardhana durante 7 dias, até o 9º dia da lua. Depois disso, os habitantes de Vrindavana ficaram conversando entre si sobre as admiráveis atividades de Krishna. E Nanda Maharaj observou o Ekadashi no dia seguinte. No próximo dia, Dwadashi, Nanda Maharaj foi tomar banho no Ganges e foi preso pelos homens de Varuna e depois libertado pelo Sr. Krishna. Na sequência, Krishna mostrou o céu espiritual a Nanda Maharaj e aos vaqueiros. Foi assim que chegou a noite de lua cheia da estação de Sharat. A noite de lua cheia de Ashvina chama-se Sharat Purnima. Parece, pelo que diz o Srimad Bhagavatam, que Krishna precisou esperar mais um ano por tal lua antes de desfrutar a dança da raça com as gopis. Com a idade de 7 anos, Krishna ergueu a colina de Govardhana. Portanto, a dança da raça aconteceu em seu 8º ano. Segundo a literatura védica, parece que quando um ator de teatro dança entre muitas dançarinas, a dança em grupo chama-se dança da raça. Quando Krishna viu a lua cheia da estação Sharat, enfeitada com várias flores da estação, especialmente as flores Malika, que são muito perfumadas, ele se lembrou das orações das gopis à deusa Katyayani, em que elas oravam para que Krishna fosse seu esposo. Ele achou que a noite da lua cheia da estação Sharat era bem apropriada para uma boa dança. Assim, o desejo delas de terem Krishna como esposo seria então realizado. As palavras usadas neste contexto no Srimad Bhagavatam são Bhagavan Api. Isto significa que, embora Krishna seja a suprema personalidade de Deus, ele não tem desejos que precisem ser satisfeitos, porque ele é sempre completo em 6 tipos de opulência. Ainda assim, Krishna desejava gozar a companhia das gopis. Bhagavan Api significa que esta não é como a dança comum de rapazes e moças. As palavras específicas usadas no Srimad Bhagavatam são Yogamayam Upashritaha, que significam que esta dança com as gopis está na plataforma de Yogamaya, não de Mahamaya. A dança de rapazes e moças no mundo material está no reino de Mahamaya, ou da energia externa. A dança da raça de Krishna com as gopis está na plataforma de Yogamaya. A diferença entre as plataformas de Yogamaya e Mahamaya é comparada no Chaitanya Charitamrita, a diferença entre o ouro e o ferro. Do ponto de vista da metalurgia, ambos, o ouro e o ferro, são metais, mas a qualidade é completamente diferente.
Analogamente, embora a dança da rasa e a associação do Sr. Krishna com as golpes pareça a mistura comum de rapazes e moças, a qualidade é completamente diferente. A diferença é apreciada por grandes Vaishnavas, porque eles podem entender a diferença entre o amor de Krishna e a luxúria. Na plataforma de Mahamaya, as danças acontecem na base do gozo dos sentidos. Mas quando Krishna chamou as golpes, com o som de sua flauta, as golpes muito apressadas correram para o local da dança da rasa, com o desejo transcendental de satisfazer Krishna. O autor do Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, explicou que luxúria quer dizer gozo dos sentidos, e amor também quer dizer gozo dos sentidos, mas para Krishna. Em outras palavras, quando as atividades são realizadas na plataforma do gozo pessoal dos sentidos, elas se chamam atividades materiais. Mas quando se realizam para a satisfação de Krishna, então são atividades espirituais. Em qualquer atividade existe gozo dos sentidos. Mas na plataforma espiritual, o gozo dos sentidos é para a suprema personalidade de Deus, Krishna. Ao passo que na material, ela é para o executor. Por exemplo, na matéria, quando o servo presta serviço a seu senhor, ele não está tentando satisfazer os sentidos do senhor, mas antes a seus próprios sentidos. O servo não serviria o senhor se este deixasse de pagar-lhe. Isto significa que o servo se ocupa no serviço do senhor só para satisfazer a seus próprios sentidos. Na plataforma espiritual, o servidor da Suprema Personalidade de Deus serve a Krishna sem pagamento e continua seu serviço em todas as circunstâncias. Esta é a diferença entre a consciência de Krishna e consciência material. Como já mencionado anteriormente, parece que Krishna desfrutou a dança da rasa com as golpes quando tinha 8 anos. Nessa ocasião, muitas das golpes eram casadas, porque na Índia, especialmente naqueles dias, as meninas se casavam muito cedo. Existem até muitos casos de meninas que deram à luz com 12 anos. Nestas circunstâncias, todas as golpes que queriam ter Krishna como seu esposo já estavam casadas. Ao mesmo tempo, continuavam esperando que Krishna se tornasse seu marido. A atitude delas para com Krishna era de amor de amantes. Por isso, os casos amorosos de Krishna com as golpes chama-se Parakya Rasa, nome que se dá à atitude de um homem casado que deseja outra esposa, ou da esposa que deseja outro esposo. De fato, Krishna é o esposo de todos, porque ele é o desfrutador supremo. As golpes queriam que Krishna fosse seu esposo, mas de fato não havia possibilidade de ele casar com todas as golpes. Mas porque elas tinham esta tendência natural de aceitar Krishna como seu esposo supremo, a relação entre as golpes e Krishna chama-se Parakya Rasa. Esta Parakya Rasa existe sempre em Goloka Vrindavana, no céu espiritual, onde não há possibilidade de embriaguez que caracteriza a Parakya Rasa no mundo material. No mundo material, ela é abominável, ao passo que no mundo espiritual está presente na relação excelsa de Krishna
com as gopis. Há muitos outros relacionamentos com Krishna. Senhor e servo, amigo e amigo, pai e filho, e amante e amada. De todas estas raças, considera-se Parakya Rasa como a mais elevada. Este mundo material é o reflexo pervertido do mundo espiritual. É como o reflexo de uma árvore na margem de um reservatório de água. A parte superior da árvore é vista como a parte inferior. De modo semelhante, a Parakya Rasa, quando se reflete de modo pervertido neste mundo material, é abominável. Quando as pessoas, portanto, imitam a dança da raça de Krishna com as gopis, elas apenas gozam o reflexo pervertido e abominável da Parakya Rasa transcendental. Não há possibilidade de gozar esta Parakya Rasa transcendental dentro do mundo material. É dito no Srimad Bhagavatam que não se deve imitar esta Parakya Rasa, nem mesmo em sonho ou imaginação. Aqueles que fazem isso bebem o mais mortal dos venenos. Exatamente no momento quando Krishna, o desfrutador supremo, desejou desfrutar a companhia das gopis, naquela noite de lua cheia, na estação Sharad, a lua, a rainha das estrelas, apareceu no céu, exibindo seu aspecto mais belo. A noite de lua cheia da estação Sharad é a noite mais bela do ano. Em Agra, cidade indiana do estado de Uttar Pradesh, há um grande monumento chamado Taj Mahal, que é um túmulo feito de mármore finíssimo. Durante a noite da lua cheia da estação de Sharad, muitos estrangeiros vão ver os belos reflexos da lua neste túmulo. Pode-se ver que esta noite de lua cheia é celebrada ainda hoje por sua beleza. Quando a lua cheia apareceu no Oriente, ela tingiu tudo com uma cor avermelhada. Com o nascer da lua, o céu inteiro parecia pintado de cúrcuma vermelho. Quando o marido volta para casa, depois de muito tempo longe da esposa, ele enfeita o rosto dela com cúrcuma vermelho. Este nascer da lua, tão esperado da estação de Sharad, tingia assim o céu oriental. O aparecimento da lua aumentou o desejo de Krishna de dançar com as gopis. As florestas estavam cheias de flores perfumadas, e a atmosfera era refrescante e festiva. Quando o Sr. Krishna começou a tocar sua flauta, as gopis em toda Vrindavana ficaram encantadas. A atração delas pela vibração da flauta aumentou 1000 vezes por causa do nascimento da lua cheia, do horizonte vermelho, da atmosfera calma e fresca e das flores desabrochadas. Todas estas gopis, por natureza, eram muito atraídas pela beleza de Krishna. E quando ouviram a vibração de sua flauta, elas aparentaram a luxúria em satisfazer os sentidos de Krishna. Logo que ouviram a vibração da flauta, todas elas deixaram suas respectivas ocupações e se dirigiram ao lugar onde estava Krishna. Muito velozes, seus brincos balançavam para frente e para trás. Todas correram para o lugar chamado Vamshivata. Algumas estavam ordenhando as vacas, mas deixaram pelo meio o trabalho de ordenha e foram imediatamente ter com Krishna. Uma delas acabara de tirar leite e o pusera numa panela sobre o fogão para ferver, mas não se preocupou se o leite ia ferver
e derramar. Ela saiu imediatamente para ir ver Krishna. Algumas estavam amamentando seus bebês, e outras alimentavam suas famílias. Mas todas deixaram logo estas ocupações e imediatamente correram para o lugar onde Krishna tocava sua flauta. Algumas estavam servindo seus maridos, e algumas estavam comendo, mas sem ligar para os maridos ou para comer. Elas partiram imediatamente. Algumas queriam enfeitar seus rostos com ungüentos cosméticos e vestir-se com esmero antes de ir até Krishna. Mas, infelizmente, não puderam terminar sua maquilagem, nem vestir direito seus vestidos, devido à ansiedade por ver Krishna imediatamente. A decoração de seus rostos foi feita às pressas e terminada ao acaso. Algumas até puseram seus vestidos, trocando a parte inferior pela parte superior. Enquanto as golpes estavam saindo às pressas de seus respectivos lugares, seus maridos, irmãos e pais se espantaram, querendo saber onde iam. Sendo jovens, elas eram protegidas por seus maridos, irmãos mais velhos ou pais. Todos os seus tutores lhes proibiram ir ter com Krishna, mas elas os desprezaram. Quando uma pessoa fica atraída por Krishna e está em plena consciência de Krishna, ela não se preocupa com nenhum dever mundano, mesmo que seja muito urgente. A consciência de Krishna é tão poderosa que dá a todos alívio das atividades materiais. Srila Rupa Goswami escreveu um verso muito bonito, onde uma golpe aconselha a outra. Minha querida amiga, se deseja gozar a companhia da sociedade, a amizade e amor materiais, então, por favor, não vá ver este menino sorridente, Govinda, que está na margem do Yamuna, tocando sua flauta, e cujos lábios brilham com os raios de luz da lua cheia. Srila Rupa Goswami instrui indiretamente que alguém que foi cativado pela bela face sorridente de Krishna perdeu toda a atração pelos prazeres materiais. Este é o teste do avanço em consciência de Krishna. Uma pessoa que avança em consciência de Krishna deve perder interesse em atividades materiais e gozo pessoal dos sentidos. Algumas das golpes foram de fato impedidas de ir até Krishna por seus maridos, que as trancaram à força em seus quartos. Não conseguindo ir ter com Krishna, elas, fechando os olhos, começaram a meditar em sua forma transcendental, pois já tinham a forma de Krishna em suas mentes. Elas provaram que eram os maiores yogis. Como se diz no Bhagavad Gita, quem pensa constantemente com fé e amor em Krishna em seu coração é o maior dos yogis. De fato, um yogi concentra sua mente na forma do Senhor Vishnu, sendo esta a verdadeira yoga. Krishna é a forma original de todos os Vishnu Tattvas. As golpes não podiam ir pessoalmente ter com Krishna, então começaram a meditar nele, como yogis perfeitos. Na etapa condicionada das entidades vivas, há duas espécies de resultados das atividades fruitivas. A entidade viva condicionada, que se ocupa constantemente em atividades pecaminosas, tem como resultado o sofrimento. E quem se ocupa em atividades piedosas tem como resultado o gozo material. Em qualquer dos casos, sofrimento material ou prazer material,
o desfrutador ou sofredor, está condicionado pela natureza material. As golpes companheiras de Krishna, que se reúnem no planeta onde ele aparece, são de diferentes grupos. A maioria das golpes são companheiras eternas de Krishna. Como se diz no Brahma Samhita, Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitabhi. No mundo espiritual, os companheiros de Krishna, especialmente as golpes, são a manifestação da potência de prazer do Sr. Krishna, que são expansões de Srimati Radharani. Mas quando Krishna exibe seus passatempos transcendentais dentro do mundo material, em alguns dos universos, não só os associados eternos de Krishna vêm, mas também aqueles que estão sendo promovidos deste mundo material para aquela posição. As golpes que se juntaram aos passatempos de Krishna dentro deste mundo material vinham da posição de seres humanos comuns. Se estavam limitadas pela ação fruitiva, elas se livraram por completo da reação do karma, pela meditação constante em Krishna. Os desejos muito dolorosos, causados pela impossibilidade de verem Krishna, livraram-nas de todas as reações pecaminosas. E seu êxtase de amor transcendental por Krishna, em sua ausência, era transcendental a todas as reações, às suas atividades piedosas materiais. A alma condicionada está sujeita ao nascimento e à morte por causa de atividades piedosas ou pecaminosas. Mas as golpes que começaram a meditar em Krishna transcenderam ambas as posições e se purificaram, e assim se elevaram à posição das golpes já expandidas pela potência de prazer de Krishna. Todas as golpes que concentraram suas mentes em Krishna, no espírito de amor diamante, tornaram-se completamente descontaminadas de toda a reação fruitiva da natureza material. E algumas delas abandonaram imediatamente seus corpos materiais, desenvolvidos sob os 3 modos da natureza material. Maharaj Parikshit ouviu Shukadev Goswami explicar a situação das golpes que se reuniram com Krishna na dança de rasa. Quando ouviu que alguma das golpes, simplesmente por se concentrarem em Krishna como seu amante, se libertaram de toda a contaminação do nascimento e da morte materiais, ele disse: as golpes não sabiam que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Elas o aceitavam como um belo rapaz e o consideravam seu amante. Então, como foi possível para elas livrarem-se da condição material, apenas pensando no amante? Deve-se considerar aqui que Krishna e os seres vivos comuns são qualitativamente iguais. Os seres vivos comuns, sendo partes integrantes de Krishna, também são Brahman, mas Krishna é o Supremo, Para-Brahman. A questão é se é possível que o devoto se liberte da fase material contaminada só por pensar em Krishna. Então, por que isso não é possível para outros que estão pensando em alguém? Se alguém está pensando no marido ou filho, ou se alguém de algum modo está pensando em outra entidade viva, já que todas as entidades vivas também são Brahman, então por que todos eles não estão livres da fase contaminada da natureza material? Esta é uma pergunta muito inteligente, porque os ateístas estão sempre imitando Krishna. Nestes dias de Kali Yuga,
há muitos patifes que se consideram tão grandes como Krishna e que enganam as pessoas, levando-as a acreditar que pensar neles equivale a pensar no Sr. Krishna. Parikshit Maharaj faz esta pergunta, considerando a condição perigosa dos futuros seguidores cegos, dos imitadores demoníacos. E, felizmente, ela está registrada no Srimad Bhagavatam, para avisar as pessoas inocentes que pensar numa pessoa comum e pensar em Krishna não é a mesma coisa. De fato, nem mesmo pensar nos semideuses se compara a pensar em Krishna. Também se adverte no Vaishnava Tantra que aquele que considera Vishnu, Narayana ou Krishna no mesmo nível dos semideuses chama-se um Pachandi, ou um patife. Ao ouvir esta pergunta de Maharaj Parikshit, Shukadev Goswami respondeu: Meu querido rei, sua pergunta já foi respondida, mesmo antes deste incidente. Como Parikshit Maharaj queria esclarecer a situação, seu mestre espiritual lhe deu uma resposta muito inteligente. Por que você está perguntando de novo sobre o mesmo assunto que já foi explicado? Por que você é tão esquecido? O mestre espiritual está sempre em posição superior. Então ele tem o direito de repreender o discípulo desta maneira. Shukadev Goswami sabia que Maharaj Parikshit não perguntou para sua própria compreensão, mas como uma advertência para as pessoas inocentes do futuro, que poderiam pensar que outras pessoas são iguais a Krishna. Shukadev Goswami então lembrou Maharaj Parikshit sobre a salvação de Shishupala. Shishupala estava sempre com inveja de Krishna, e por causa de sua inveja, Krishna o matou. Como Krishna é a suprema personalidade de Deus, Shishupala ganhou a salvação simplesmente por vê-lo. Se uma pessoa invejosa pode obter a salvação simplesmente concentrando sua mente em Krishna, então, o que dizer das gopis, que são tão queridas a Krishna, e que estão sempre pensando amorosamente nele? Deve haver alguma diferença entre os inimigos e os amigos. Se os inimigos de Krishna puderam libertar-se da contaminação material e tornar-se unos com o Supremo, então, com certeza, seus queridos amigos, como as gopis, podem alcançar tanta liberdade e muito mais. Além disso, Krishna é chamado no Bhagavad Gita de Rishikesha. Shukadev Goswami também disse que Krishna é Rishikesha, a super-alma. Enquanto um homem comum é uma alma condicionada, coberta pelo corpo material, Krishna e o corpo de Krishna são a mesma coisa, porque ele é Rishikesha. Qualquer pessoa que faça distinção entre Krishna e o corpo de Krishna é o tolo número 1. Krishna é Rishikesha e Adokshaja. Estas duas palavras específicas foram usadas por Shukadev Goswami neste caso. Rishikesha é a super-alma e Adokshaja é a suprema personalidade de Deus, transcendental à natureza material. Só para favorecer as entidades vivas comuns, devido à sua misericórdia imotivada, ele aparece tal como é. Infelizmente, pessoas tolas enganam-se, pensando que ele é outra pessoa comum, e assim se candidatam a ir para o inferno. Shukadev Goswami reconfirmou que Krishna não é uma pessoa comum, mas a suprema personalidade de Deus, imperecível, imensurável, livre de toda a contaminação material e pleno de todas as qualidades espirituais.
Ele aparece neste mundo material, devido à sua misericórdia imotivada. E sempre que aparece, ele vem como é, sem mudanças. Isso também é confirmado no Bhagavad Gita. Lá, o Senhor diz que ele aparece em sua potência espiritual. Ele não aparece sob o controle desta potência material. A potência material é que está sob o controle dele. No Bhagavad Gita, se diz que a potência material trabalha sob sua superintendência. Também se confirma no Brahma Samhita que a potência material, conhecida como Durga, age como uma sombra que se move com o movimento da substância. A conclusão é que se alguém, de um modo ou de outro, se apega a Krishna ou é atraído a ele, quer por causa de sua beleza, qualidade, opulência, fama, força, renúncia ou conhecimento, quer mesmo pela luxúria, ira ou medo, quer por afeição ou amizade, então sua salvação e libertação da contaminação material estão garantidas. No Bhagavad Gita, capítulo 18, o Senhor também diz que quem se ocupa em pregar a consciência de Krishna é muito querido para ele. Um pregador deve enfrentar muitas dificuldades em sua luta para pregar a consciência de Krishna de maneira pura. Às vezes, ele tem de sofrer ferimentos corporais, e às vezes tem de encontrar a morte também. Tudo isso é suportado com grande austeridade em favor de Krishna. Krishna, portanto, disse que tal pregador é muito, muito querido para ele. Se os inimigos de Krishna podem esperar a salvação simplesmente por concentrar suas mentes nele, então que esperar de pessoas que são tão queridas para Krishna? Deve-se concluir que a salvação daqueles que estão ocupados pregando a consciência de Krishna no mundo está garantida em todas as circunstâncias. Mas tais pregadores jamais se importam com a salvação, porque de fato quem está em consciência de Krishna ou serviço devocional já alcançou a salvação. Shukadev Goswami garantiu ao rei Parikshit que ele deveria ter certeza de que quem está atraído por Krishna sempre alcança a liberação do cativeiro material, porque Krishna é o Senhor transcendental de todo o poder místico. Quando todas as gopis se reuniram diante de Krishna, ele começou a lhes falar, recepcionando-as, assim como desencorajando-as, por meio de malabarismo verbal. Krishna é o orador supremo. Ele é o orador do Bhagavad Gita. Ele pode falar sobre os assuntos mais elevados da filosofia, política, economia, tudo. E também ele falou diante das gopis, que lhe eram tão queridas. Ele queria encantá-las pelo malabarismo de palavras. Então começou a falar, como segue. Ó senhoras de Vrindavana, Krishna disse, vocês são muito afortunadas e são muito queridas para mim. Fico muito satisfeito que tenham vindo aqui e espero que esteja tudo bem em Vrindavana. Agora, por favor, peçam-me qualquer coisa. Que posso fazer por vocês? Qual o propósito de vir aqui a esta hora da noite? Por favor, sentem-se e digam-me o que posso fazer por vocês. As gopis tinham ido até Krishna para gozar sua companhia, dançar com ele, abraçá-lo e beijá-lo. E quando Krishna começou a recebê-las com muita cerimônia, mostrando todo tipo de etiqueta, elas ficaram surpresas. Ele as estava tratando como mulheres comuns de sociedade. Por isso começaram a sorrir entre si, e embora estivessem escutando com muita atenção
Krishna falar daquela maneira. Ficaram muito surpresas. Então Krishna começou a instruí-las. Minhas queridas amigas, vocês devem ter notado que já está bem tarde e a floresta é muito perigosa. Nessa hora, todos os animais ferozes, os tigres, ursos, chacais e lobos, estão rondando na floresta. Por isso, é muito perigoso para vocês. Vocês não podem encontrar um lugar seguro agora. A qualquer lugar que forem, vocês vão ver que todos estes animais estão vagando para encontrar sua presa. Acho, portanto, que vocês correm um grande risco vindo aqui na calada da noite. Por favor, regressem imediatamente, sem demora. Quando viu que elas continuavam sorrindo, Krishna disse: Aprecio muito suas feições corpóreas. Todas vocês têm cinturas belas, muito finas. Todas as gopis ali eram de extrema beleza. Elas são descritas pela palavra Sumadhyama. O padrão de beleza da mulher chama-se Sumadhyama, quando a parte média de seu corpo é delgada. Krishna queria deixar claro para elas que elas não tinham idade o bastante para cuidar de si mesmas. De fato, elas precisavam de proteção. Não tinha sido muito prudente elas virem até Krishna na calada da noite. Krishna também indicou que ele era jovem e elas eram meninas. Não fica muito bem que meninas e meninos estejam juntos na calada da noite. Depois de ouvirem este conselho, as gopis não pareceram muito felizes. Por isso, Krishna começou a enfatizar este ponto de forma diferente. Minhas caras amigas, posso entender que deixaram seus lares sem a permissão de seus tutores. Por isso acho que suas mães, pais, irmãos mais velhos, ou mesmo seus filhos, para não falar de seus maridos, devem estar muito ansiosos por encontrá-las. Neste momento, eles devem estar procurando em diferentes lugares e devem estar muito agitados. Por isso, não demorem. Voltem, por favor, e tranquilizem-nos. Quando as gopis pareceram estar um pouco perturbadas e irritadas com o conselho espontâneo de Krishna, elas desviaram a atenção para olhar para a beleza da floresta. Naquele momento, toda a floresta estava iluminada pelo luar brilhante, e o ar soprava muito silencioso sobre as flores que desabrochavam, e as folhas verdes das árvores se mexiam na brisa. Krishna aproveitou a oportunidade de elas estarem olhando para a floresta para aconselhá-las. Acho que saíram para ver a bela floresta de Vrindavana nesta noite, disse ele. Mas agora vocês já devem estar satisfeitas. Então voltem sem demora a seus lares. Sei que vocês todas são mulheres muito castas. Então agora que já viram a bela atmosfera da floresta de Vrindavana, por favor voltem para casa e ocupem-se no serviço fiel a seus respectivos maridos. Algumas de vocês já devem ter bebês, embora sejam muito jovens. Vocês devem ter deixado em casa seus bebês, que agora devem estar chorando. Por favor, regressem imediatamente para casa e alimentem-nos com o leite de seus peitos. Posso também entender que vocês têm grandíssima afeição por mim e vieram aqui por causa dessa afeição transcendental, ouvindo que eu tocava a flauta. Seus sentimentos de amor e afeição por mim são muito apropriados, porque eu sou a suprema personalidade de Deus. Todas as criaturas vivas são minhas partes integrantes, e naturalmente elas têm afeição por mim. Então, esta afeição por mim é muito favorável, e eu lhes dou parabéns por isso.
Agora podem voltar às suas casas. Outra coisa que lhes devo explicar é que para uma mulher casta, o serviço ao marido sem duplicidade é o melhor princípio religioso. Uma mulher não só deve ser fiel e casta ao marido, mas também afetuosa com os amigos do marido, obediente ao pai e mãe do marido e carinhosa com os irmãos mais novos do marido. E o mais importante, as mulheres devem tomar conta das crianças. Dessa maneira, Krishna explicou o dever de uma mulher. Ele também acentuou o ponto de servir o marido. Mesmo que ele não seja de caráter muito bom, ou mesmo que ele não seja muito rico ou afortunado, ou mesmo que ele seja velho ou inválido por causa de contínuas doenças. Seja qual for a condição de seu marido, a mulher não deve se divorciar do marido, se ela de fato desejar se elevar aos sistemas planetários superiores, depois de abandonar este corpo. Além disso, é considerada abominável na sociedade se uma mulher é infiel e sai procurando outro homem. Tais hábitos impedirão que uma mulher se eleve aos planetas celestes, e os resultados de tais hábitos são muito degradantes. Uma mulher casada não deve procurar um amante, pois isto não é sancionado pelos princípios védicos de vida. Se pensam que são muito apegadas a mim e querem minha associação, aconselho-as a não tentarem desfrutar de mim pessoalmente. É melhor vocês irem para casa, para apenas falarem e pensarem sobre mim. E através deste processo de lembrança constante em mim, e por cantarem meus nomes, vocês com certeza vão se elevar à plataforma espiritual. Não é preciso ficar perto de mim. Por favor, voltem para casa. A instrução que a Suprema Personalidade de Deus deu aqui às Gopis não foi de todo sarcástica. Estas instruções devem ser levadas muito a sério por todas as mulheres honestas. A Suprema Personalidade de Deus aqui enfatiza especificamente a castidade das mulheres. Portanto, toda mulher séria que queira se elevar a uma posição de vida superior deve seguir este princípio. Krishna é o centro de toda a afeição para todas as criaturas vivas. Quando se desenvolve este afeto por Krishna, então se superam e transcendem todos os preceitos védicos. Isto era possível para as Gopis, porque elas viam Krishna face a face. Mas não é possível para qualquer mulher no estado condicionado. Infelizmente, imitando o comportamento de Krishna com as Gopis, às vezes um patife toma a posição de Krishna, seguindo a filosofia do monismo, ou unidade, e ele, com muita irresponsabilidade, se aproveita desta Rasa Lila para atrair muitas mulheres inocentes e desencaminhá-las a pretexto de realização espiritual. Como um aviso, o Sr. Krishna sugeriu aqui que o que era possível para as Gopis não é possível para as mulheres comuns. Embora uma mulher possa de fato elevar-se através de uma avançada consciência de Krishna, ela não deve ser seduzida por um impostor que diga que é Krishna. Ela deve concentrar suas atividades devocionais em cantar e meditar sobre Krishna, como aqui se aconselha. Não se deve seguir os homens chamados sarradyas, os pseudo-devotos que consideram tudo com muita leviandade. Quando Krishna falou de modo tão desencorajador com as Gopis, elas ficaram muito tristes, por acharem que seu desejo de gozar a dança da rasa com Krishna seria frustrado. Assim elas se encheram de ansiedade.
Por causa da grande tristeza, as golpes começaram a respirar muito pesadamente. Em vez de olhar para Krishna face a face, elas curvaram as cabeças e olharam para o chão e começaram a desenhar vários tipos de linhas curvas no chão com os dedos dos pés. Derramavam abundantes lágrimas, e sua decoração cosmética estava sendo lavada de seus rostos. A água de seus olhos misturava-se à cúncuma de seus seios e caía ao chão. Não podiam dizer nada a Krishna, mas simplesmente ficavam ali em silêncio. Por seu silêncio, expressaram que seus corações estavam dolorosamente feridos. As gopis não eram mulheres comuns. Em essência, estavam em nível de igualdade com Krishna, por serem suas associadas eternas. Como se confirma no Brahma Samhita, elas são expansões da potência de prazer de Krishna. E como sua potência, elas não são diferentes dele. Embora ficassem deprimidas com as palavras de Krishna, elas não queriam usar palavras ásperas contra ele. Ainda assim, queriam censurar Krishna por causa de suas palavras indelicadas, e começaram a falar com voz vacilante. Elas não gostavam de usar palavras ásperas com Krishna, porque ele era seu ente mais querido, seu coração e alma. As gopis só tinham a Krishna em seus corações. Elas eram almas completamente rendidas e dedicadas. Naturalmente, quando ouviram estas palavras ásperas, elas tentaram responder, mas na tentativa caíram torrentes de lágrimas. Finalmente, conseguiram falar. Krishna, disseram elas, você é muito cruel. Não devia falar assim. Somos almas completamente rendidas. Por favor, aceite-nos e não fale desta maneira cruel. É claro que, por ser a suprema personalidade de Deus, você pode fazer tudo o que quiser, mas não é digno de sua posição tratar-nos dessa maneira tão cruel. Viemos até aqui, deixando tudo para trás, só para nos abrigarmos a seus pés de lótus. Sabemos que você é completamente independente e pode fazer tudo o que quiser, mas suplicamos que, por favor, não nos rejeite. Somos suas devotas. Você deve aceitar-nos como o Sr. Narayana aceita seus devotos. Há muitos devotos do Sr. Narayana que o adoram em troca da salvação, e ele lhes concede essa salvação. De forma semelhante, como é que você nos rejeita quando não temos outro abrigo, além de seus pés de lótus? Ó querido Krishna, elas continuaram, você é o instrutor supremo. Não há dúvida sobre isso. Suas instruções para que as mulheres sejam fiéis a seus maridos e misericordiosos com seus filhos, para que cuidem das tarefas domésticas e que sejam obedientes aos membros mais velhos da família, estão com certeza bem de acordo com os princípios dos Shastras. Mas sabemos também que uma pessoa pode observar perfeitamente todas estas instruções dos Shastras, conservando-se sob a proteção de seus pés de lótus. Nossos maridos, amigos, membros da família e filhos só são queridos e agradáveis para nós por causa de sua presença, pois você é a super-alma de todas as criaturas vivas. Sem a sua presença, ninguém tem valor. Quando você deixa o corpo de alguém, ele morre imediatamente. E segundo o preceito dos Shastras, um cadáver deve logo ser lançado num rio ou queimado. Por isso, em última análise, você é a personalidade mais querida neste mundo.
pondo nossa fé e amor em sua pessoa, não há possibilidade de sermos privadas de marido, amigos, filhos ou filhas. Se uma mulher o aceita como marido supremo, então ela nunca será privada de marido, como no conceito de vida corpórea. Se o aceitamos como nosso marido definitivo, então não há possibilidade de se separar, divorciar ou enviuvar. Você é o eterno marido, eterno filho, eterno amigo e eterno Senhor. E quem entra em relação com você é eternamente feliz. Porque você é o mestre de todos os princípios religiosos. Seus pés de lótus devem ser adorados em primeiro lugar. Portanto, os Shastras dizem Acharya Upasana. A adoração de seus pés de lótus é o princípio mais importante. Além disso, como se diz no Bhagavad Gita, você é o único desfrutador, o único proprietário e o único amigo. Assim sendo, viemos ter com você, deixando de lado todos os ditos amigos, sociedade e amor. E agora você se tornou nosso desfrutador. Que sejamos eternamente desfrutadas por você. Seja nosso proprietário, porque este é seu direito natural. E seja nosso amigo supremo, porque você naturalmente já o é. Deixe-nos abraçá-lo como o amado supremo. Então as golpes disseram ao Krishna, de olhos de lótus: por favor, não desestimule nossos desejos, longamente acalentados, de tê-lo como nosso marido. Qualquer ser inteligente que se importa com seu interesse próprio, repousa todo o seu espírito amoroso em você. Pessoas que simplesmente são desencaminhadas pela energia externa, que querem ser satisfeitas por conceitos falsos, tentam desfrutar separadamente de você. Os assim chamados marido, amigo, filho, filha ou pai e mãe são todos só fontes de miséria material. Ninguém fica feliz neste mundo material por ter um chamado pai, mãe, marido, filho, filha e amigo. Embora se espere que o pai e a mãe protejam os filhos, há muitas crianças que estão sofrendo por falta de comida e abrigo. Há muitos bons médicos, mas quando um paciente morre, nenhum médico pode ressuscitá-lo. Há muitos meios de proteção, mas quando alguém está condenado, nenhuma das medidas protetoras podem ajudar. E sem sua proteção, as chamadas fontes de proteção simplesmente se tornam fontes de aflição contínua. Nós, portanto, apelamos a você, querido Senhor de todos os senhores. Por favor, não mate nossos desejos, há muito acalentados, de tê-lo como nosso marido supremo. Querido Krishna, como mulheres, nós com certeza ficamos satisfeitas quando nossos corações se ocupam nas atividades familiares. Mas você já roubou nossos corações. Já não podemos ocupá-los nos assuntos familiares. Além disso, você está nos pedindo repetidamente que voltemos para casa. E esta é uma instrução muito apropriada. Mas, infelizmente, ficamos aturdidas aqui. Nossas pernas não conseguem dar um passo para longe de seus pés de lótus. Por isso, mesmo que regressemos a nossas casas, seguindo seu pedido, que faremos lá? Perdemos toda a nossa capacidade de agir sem você. Em vez de ocupar nossos corações nos assuntos familiares,
como mulheres comuns. Agora desenvolvemos um tipo diferente de luxúria, que está sempre queimando em nossos corações. Agora pedimos-lhe, querido Krishna, que apague este fogo com seu belo sorriso e a vibração transcendental que emana de seus lábios. Se não concorda em nos prestar este favor, nós com certeza nos queimaremos no fogo da separação. Nesse estado, simplesmente pensaremos em você, em suas belas feições, e deixaremos imediatamente nossos corpos. Dessa maneira, pensamos ser possível residir em seus pés de lótus na próxima vida. Querido Krishna, se disser que se formos para casa, nossos maridos satisfarão a chama luxuriosa de nosso desejo, só podemos dizer que isso não será mais possível. Você nos deu a oportunidade de sermos desfrutadas por você na floresta. E uma vez, no passado, você chegou a tocar em nossos peitos. E isso para nós foi uma bênção. E tivemos o mesmo sentimento que as deusas da fortuna, que são desfrutadas por você nos Vaikuntha Lokas. Desde que experimentamos este prazer transcendental, não estamos mais interessados em ficar com ninguém além de você, para satisfazer nossa luxúria. Querido Krishna, os pés de lótus da deusa da fortuna são sempre adorados pelos semideuses. Embora ela sempre repouse em seu peito, nos planetas Vaikuntha, ela se submeteu a grande austeridade e penitência, para ter algum abrigo em seus pés de lótus, que estão sempre cobertos de folhas de tulasi. Seus pés de lótus são o abrigo apropriado de seus servidores, e a deusa da fortuna, em vez de morar em seu peito, desce e adora seus pés de lótus. Agora nos colocamos sob a poeira de seus pés. Por favor, não nos rejeite, pois somos almas completamente rendidas. Querido Krishna, você é conhecido como Hari, pois você destrói todas as misérias de todas as entidades vivas, especificamente daqueles que deixaram seus lares e o apego à família, e se apegaram completamente a você. Deixamos nossos lares com a esperança de devotarmos e dedicarmos completamente nossas vidas a seu serviço. Simplesmente pedimos para sermos ocupadas como suas servas. Não desejamos pedir que nos aceite como suas esposas. Simplesmente aceite-nos como suas criadas. Viemos satisfazer seus desejos transcendentais, porque você é a suprema personalidade de Deus e gosta de desfrutar a Parakya Rasa, sendo famoso como um transcendental caçador de mulheres. Também buscamos nossa própria satisfação, pois sentimos grande luxúria só por olharmos para seu rosto sorridente. Viemos aqui enfeitadas, com todo tipo de ornamento e vestido, mas enquanto você não nos abraçar, todos os nossos vestidos e belo aspecto continuarão incompletos. Você é a pessoa suprema, e se completar nossa tentativa de nos vestirmos como Purusha Bhushana, ou adorno masculino, então todos os nossos desejos e ornatos corporais estarão completos. Querido Krishna, simplesmente fomos cativadas, porque o vimos com tílaka e com brincos, e porque vimos seu belo rosto coberto com cabelo solto e com seu extraordinário sorriso. Não só isso, mas também fomos atraídas por seus braços, que sempre dão segurança às almas rendidas. E embora também sejamos atraídas por seu peito, que está sempre abraçado pela deusa da fortuna,
não queremos tomar a posição dela. Ficaremos simplesmente satisfeitas em sermos suas criadas. Porém, se nos acusar de estimular a prostituição, então só podemos perguntar: onde está aquela mulher nos 3 mundos que não fica cativada por sua beleza e pelo ritmo da música vibrada por sua flauta transcendental? Nestes 3 mundos não há distinção entre homem e mulher em relação a você, porque tanto os homens como as mulheres pertencem à potência marginal, ou Prakriti. Ninguém de fato é o desfrutador ou macho. Todos se destinam a ser desfrutados por você. Não há uma mulher nestes 3 mundos que deixe de se desviar do caminho da castidade, uma vez que seja atraída a você. Porque sua beleza é tão sublime que não só os homens e as mulheres, mas também as vacas, aves, bestas e até mesmo as árvores, frutas e flores, todos e tudo ficam encantados. Portanto, o que dizer de nós mesmas? Está definitivamente provado que, assim como o Sr. Vishnu está sempre protegendo os semideuses contra o ataque dos demônios, também você veio em Vrindavana só para dar a seus residentes proteção contra toda espécie de sofrimento. Ó querido amigo dos sofredores, por favor ponha sua mão em nossos peitos ardentes, bem como em nossas cabeças, porque nós nos rendemos a você como suas eternas criadas. Se pensa, porém, que as palmas semelhantes a lótus de suas mãos podem se queimar até virar cinzas, se postas sobre nossos peitos ardentes, deixe-nos garantir que as palmas de suas mãos sentirão prazer em lugar de dor, assim como a flor de lótus, embora muito delicada e macia, desfruta o calor tórrido do sol. Depois de ouvir o ansioso apelo das gopis, a suprema personalidade de Deus começou a sorrir. E sendo muito bondoso com as gopis, o Senhor, embora autossuficiente, começou a abraçá-las e beijá-las, como elas desejavam. Quando Krishna, sorrindo, olhava para os rostos das gopis, a beleza de seus rostos aumentava 100 vezes. Quando entre elas ele as desfrutava, parecia a lua cheia rodeada de milhões de estrelas brilhantes. Assim, a suprema personalidade de Deus, rodeado de centenas de gopis e decorado com uma guirlanda de flores multicoloridas, começou a vagar pela floresta de Vrindavana, algumas vezes cantando para si e outras cantando com as gopis. Dessa maneira, o Senhor e as gopis alcançaram a margem fresca e arenosa do Yamuna, onde havia lírios e flores de lótus. Em tal atmosfera transcendental, Krishna e as gopis começaram a se divertir entre si. Enquanto passeavam pela margem do Yamuna, Krishna às vezes passava os braços em volta da cabeça, seio ou cintura de uma gopi, beliscando-se uns aos outros e brincando e olhando-se uns aos outros. Eles se divertiam. Quando Krishna tocava os corpos das gopis, a luxúria delas em abraçá-lo aumentava. Todas desfrutaram destes passatempos. Assim, as gopis foram abençoadas, com toda a misericórdia, pela suprema personalidade de Deus, porque elas gozavam a companhia dele, sem nenhum traço de vida sexual mundana. As gopis, porém, logo começaram a sentir-se muito orgulhosas, considerando-se as mulheres mais afortunadas no universo, por serem favorecidas pela companhia de Krishna. O Sr. Krishna, que é conhecido como Keshava,
pôde entender imediatamente o orgulho delas, causado por sua grande fortuna de desfrutá-lo pessoalmente, e para lhes mostrar misericórdia imotivada e refrear seu falso orgulho, desapareceu imediatamente de cena, exibindo sua opulência de renúncia. A suprema personalidade de Deus é sempre completo, com 6 espécies de opulências. E este é um exemplo da opulência da renúncia. Esta renúncia confirma o total desapego de Krishna. Ele é sempre autossuficiente e não depende de nada. Esta é a plataforma onde são representados os seus passatempos transcendentais. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 29 de Krishna, intitulado A Dança da Rasa. Introdução.